A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olá, estimados membros da Comunidade da Consolação e mais pessoas alcançadas no canal do YouTube. Mais uma vez nos reunimos em culto. Mais uma vez precisamos alimentar o nosso espírito para que o nosso corpo dê conta de tudo o que ele precisa dar. Mais uma vez, precisamos nos alimentar de fé e de esperança para vencer o medo. Não somente nós, também os discípulos de Jesus. Por isso eu acolho vocês com as palavras de Marcos 4:40, aonde Jesus diz: por que vocês estão assim medrosos? Vocês ainda não têm fé? O medo é inerente ao ser humano, mas precisamos vencê-lo. Ele é um orientador, um balizador de até onde podemos ir e o que devemos evitar. Ainda assim, temos que nos manter firmes e alicerçados no Deus que nos ajuda a ir mesmo com medo, nos ajuda a vencer o medo. Sejam bem-vindos a este momento de oração, este momento de adoração ao nosso Deus e que Ele nos alimente, nos oriente e nos proteja em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Convido para acompanharmos o hino gravado pelo Gilberto e a Daniele, Resposta ao Clamor. Com Deus no coração vou caminhando sem cessar, levando a palavra para ela semear. De pronto meu bom Deus em radiante claridade responde ao meu clamor com todo o seu amor. Com meu bom Deus eu vou semeando o seu amor. Se queres salvar tua alma e saber o que é a paz, tu deves te afastar por teu bem da maldição. Agindo com fervor, amor e retidão, após a trovoada, a mansidão. Com meu bom Deus eu vou semeando o seu amor. Jovens e idosos cantam glórias ao Senhor, querendo exortar o que Ele ensinou. Inundando de alegria este instante é de amor, e imenso é o calor da palavra que ficou. Com meu bom Deus eu vou semeando o seu amor.
Convido a Jâmia para fazer a leitura bíblica deste momento de culto. Leitura de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais. Temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês. E abram completamente o coração de vocês para nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós neste momento de reflexão da Palavra de Deus. A palavra que serve como base da nossa reflexão do dia de hoje é do Salmo 107, versículos 1 a 3 e depois 23 a 32, onde diz: deem graças ao Senhor Deus, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram que o Senhor Deus faz as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem e um vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas no meio desse perigo. Os homens ficavam apavorados, tropeçavam e andavam balançando como bêbado, e toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrara
das suas aflições. Eles acalmavam a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo. E assim Deus os levara em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anunciem a sua grandeza, porque o povo se reúne. Louvem a Deus na Assembleia dos Líderes. Até aqui a leitura deste salmo. Que a graça e o amor de Deus nos inspire, nos motive nesta reflexão. Muito importante sempre ouvir a palavra de Deus e também refletir nela. O salmista nos convida a render graças a Deus. Render graças porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso quer dizer que Deus cuida de nós. Deus tem dado em justa medida de tudo que nós necessitamos para a nossa vida, desde a concepção no ventre materno até hoje, onde nós estamos. Tudo o que nós temos e somos é de Deus. O salmista nos motiva a colocar Deus no centro da nossa vida, ou seja, em nossa família, no trabalho, no lazer, em nossas convivências diárias. Quando isso acontece, estamos reconhecendo a soberania de Deus e confessamos que só Ele é o nosso Senhor da nossa vida. E isso, no entanto, é reconhecer nossos erros e acertos constantemente, para estarmos em sintonia com Deus. Deus sempre de novo vem ao nosso encontro e nos acolhe em seus braços, dando-nos nova vida, nova oportunidade. Deus nos socorre nos momentos de angústia e aflição. Assim diz o salmista no verso 28, na sua angústia gritavam por socorro, e o Senhor os livrara das suas aflições. Estimada comunidade, ouvintes, nossas tempestades da vida, Deus nos protege e também nos dá segurança. É nas tempestades da nossa vida que nós sentimos a presença de Deus, porque somente Ele é o nosso porto seguro, onde encontramos refúgio e consolo, seja na alegria ou seja na dor. É no colo de Deus que temos afago, aconchego e forças para recomeçar a nossa vida. Fique imaginando as famílias que perderam seus entes queridos nesta pandemia. Hoje são quase 500.000 vítimas. Certamente Deus tem sido visto de uma outra maneira. Neste salmo, nós encontramos consolo e também orientação para recomeçar. Portanto, meus irmãos e irmãs, anunciem estas maravilhas que o Senhor fez e continua fazendo por você e por mim. Proclamem as coisas maravilhosas que Deus tem feito. Rendam graças a Deus, o Senhor. Como diz o hino 466, primeira estrofe. Anunciar as maravilhas do Senhor é o meu propósito, por onde quer que eu for. Como são grandes as suas obras, maravilhosas bondade do Senhor. Em 2 Coríntios 6, 1 a 13, o apóstolo Paulo salienta que a salvação é mediante a graça de Deus, ou seja, Cristo morreu na cruz por nós. Não precisamos fazer absolutamente nada para obtermos a salvação eterna, mas pelo contrário, testemunhamos o Evangelho porque Cristo já nos presenteou
com a salvação. Pessoas que experimentam esta graça passam a servir ao Senhor por gratidão e também por alegria. A graça de Deus nos dá novo sentido para a nossa vida. A exemplo do apóstolo Paulo, de perseguidor, passou a ser divulgador do Evangelho. Aqueles que tomam da água da vida são novas pessoas e têm a vida eterna. Assim afirma Jesus, conforme João 14,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Que possamos dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito, porque o Senhor é bondoso e a sua misericórdia permanece para sempre. Sejamos contagiados e contagiadas por esta graça, que por meio de Cristo Jesus superabundou entre nós. Lembremos, portanto, em nossas tempestades da vida, neste tempo de tantas desinformações, dor, angústia e sofrimento, que Deus cuida de cada um de nós. Deus é o nosso amparo e a nossa fortaleza. Portanto, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, é no colo de Deus e em seus braços que nós encontramos alívio para as nossas dores. Vamos, entretanto, anunciar essas maravilhas que Deus fez por meio de Jesus Cristo na cruz por todos nós. Que a graça de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Queremos ter um momento de oração, você na sua casa e eu aqui na capela, unidos pela mesma fé, pelo mesmo Deus, que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, nos momentos difíceis, pesados, desanimadores, em todos os momentos. Como país, alcançamos a meta de vacinar pessoas idosas, pessoas com comorbidades, mas não passamos muito de 10% das pessoas vacinadas com a segunda dose já. E chegamos perto das 500 mil pessoas que perdem a sua vida devido à Covid. Muitos porque ainda não tínhamos a vacina, mas muitos agora desde que já existe a vacina, o que nos dói e nos entristece ainda mais. Por isso nós nos colocamos na presença de Deus e derramamos nossos clamores na sua presença. Querido e eterno Deus, Pai misericordioso, na tua presença nós colocamos todas as famílias enlutadas, seja da Covid ou de outras enfermidades. Na tua presença nós colocamos todas as pessoas entristecidas, as desempregadas. Dá-lhes criatividade, ó Deus, e permita que como país também haja uma reação boa, positiva, que crie empregos, demandas e que crie desta forma também uma estabilidade e os alimentos à mesa. Pedimos-te, bondoso e eterno Deus, continues abençoando e fortalecendo os profissionais da saúde, que tanto têm se esmerado neste tempo da pandemia. Também aqueles, ó Deus, que trabalham diretamente na vacinação o dia inteiro. Queiras abençoar essas pessoas de maneira bem especial. Agradecemos-te pela vacina que surgiu em tempo recorde, que está mostrando-se eficaz em outros países que já alcançaram uma vacinação mais avançada. Permita que também nós possamos vacinar sempre mais e mais, para assim garantirmos qualidade de vida, garantirmos tranquilidade aos trabalhadores, tranquilidade a todos que precisam encontrar-se com pessoas, locomover-se, usar transporte público, trabalhar nos ambientes hospitalares. Querido e eterno Deus, são muitas as coisas que também te agradecemos. O cuidado, o amor, nossos lares, nossas famílias, por estarmos vivos, por podermos de fato ser apoio para aqueles que precisam. Tudo isso e o mais, ó Deus, que está em nossos corações e que tu conheces tão bem, nós colocamos na oração do Pai Nosso,
a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Convido para que juntos cantemos o hino Bênçãos Virão sobre nós. A lei do Senhor é perfeita e restaura a